Fé na promessa que nos fez. Eis que o tempo logo vem e as nações daqui além, bem alerta, vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Amém? Ok? Vamos cantar mais um. Agora que você achou aí, põe um outro, Vaso Novo. Acho que não precisamos mais. O professor já voltou. Tá bem, pastor? Não, acho que já tá bom. Tá bom? Está bom. Possam sentar-se agora. Última sessão, eu considero que é o mais importante da liderança espiritual. Agora, como pastores, como estudantes da Bíblia, nós formulamos nosso critério de que é o tema mais importante das Escrituras. É minha crença que o tema mais importante da Escritura é o amor. E o amor é a chave da liderança espiritual. Agora, vou começar com uma confissão. Em minha experiência como cristão adventista, é evolucionado muito, porque ele foi criado em um ambiente adventista muito legalista, muito fariseu. Mas o estudo deste tema tem transformado minha vida totalmente, como indivíduo, como família. Você pode falar com minha esposa, com meus filhos. Eu tinha transformado completamente. Uma das aulas que eu ensino no seminário adventista é pregação. Ensino humana, pregação bíblica, ensino uma aula que o nome da aula é pregação contextualizada. E uma das lições que nós temos que ensinar como pregadores é que todo sermão precisa três histórias. Número 1, a história da Bíblia. Todo sermão precisa estar enraizado na Bíblia, a palavra de Deus. Pablo disse: ordeno, te mando que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo. A palavra de Deus tem que ser enraizada na Bíblia. Número 2, precisa ter a história do pregador. Eu não quero mostrar que a atitude farisaica, eu sou melhor que vocês. Vou estar pregando algo agora que é para vocês, não é para mim. E eu acredito que este tema ha transformado minha vida do passado, continua transformando minha vida no presente, mas preciso mais cambio. E vão ver a razão por que preciso mais cambio. E número 3, todo sermão precisa a história da audiência de vocês. A história da Bíblia, a história do pregador. Vou apresentar com vocês a história da Bíblia. É a história que tem transformado minha vida, e é minha oração que este tema transforme sua vida, que vocês
adoten os conceptos para su vida personal. 3 razones principales, varias razones principales, pelas que amor es el tema más importante de toda la Biblia. Número 1, Dios es amor. Y no existe en universo nada más grande que Dios. Mas ese Dios inmenso, inmensurable, incontenible, pode morar en nuestro corazón. Que o tamaño, nuestro corazón parece o tamaño de, ¿cómo se llama? O puño. Puño. Se você presenta o coração acá, ele pode morar. Número 2, qualquer coisa que nós fazemos, se não está motivado por amor, não serve, não conta. E Pablo diz, 1 Coríntios 3, está falando de um amor especial, amor de Deus, agape. Se você tem todo o conhecimento do mundo e toda a riqueza do mundo, todas as propriedades do mundo, mas se não tem amor, não serve. Compreendem? Que motiva a você a aceitar o cargo de liderança da igreja? É para que os pastores vejam ou porque você ama a Deus? Compreende? Qual é a razão pela que você devolve o dinheiro, os dízimos a Deus, as ofrendas, para que o tesoureiro da igreja mire, Ricardo é uma pessoa fiel, ou porque você ama a Deus? Compreende? A motivação é importante, mas a motivação no contexto de igreja, considerando que nós estamos trabalhando entre leucocitos. Lembram os leucocitos ontem? Estamos trabalhando entre sapos. Lembram os sapos que fazem muito ruído? É muito difícil, mas é preciso que mantengamos essa motivação com o fogo encendido do Espírito de Deus em nosso coração. Eu conheço a história. Uma pessoa adventista. É sábado da manhã, 10:30 da manhã. A escola sabatina tinha começado 1 hora antes. Agora ele está dormindo na casa. E sua mãe o despierta: filho, são 10:30 da manhã, não vai ir à igreja hoje? E ele respondeu: mãe, estou cansado da igreja. Pessoas muito negativas, hipócritas, criticonas. Dê-me 2 razões pelas que tenho que ir à igreja, eu vou ir à igreja. E ela, toda amorosa, respondeu e disse: filho, número 1, você tem 45 anos de idade. E número 2, você é anciano da igreja. Lembra? Compreende? A motivação. Como os líderes, muitas vezes, mis amados, o Satanás, lembra ontem que o trigo e o joio, ele está crescendo junto. É uma realidade. Número 3, lembra, estamos falando fatores pelos que amor é o tema mais importante. Deus é amor. O centro de motivação tem que ser amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Vamos a ver. Número 3, o amor é o fundamento do governo de Deus. Irmã White apresenta que o amor é o centro do fundamento, coração do governo de Deus, de as leis, o fundamento do governo, o fundamento das leis de Deus. Você, por exemplo, apresenta os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos representam amor a Deus,
Os siguientes 6 mandamentos representam amor ao próximo. Mas temos um problema. Que prévio à origem dos mandamentos, prévio à existência das tábuas de pedra com os 10 mandamentos, somente existia um fundamento de governo de Deus. Qual era o fundamento? Amor em nosso coração. E quando o peligro se avecinava, o Deus em nosso coração diz: Ricardo, peligro, como as luzes em um automóvel, em o tablero de automóvel, peligro, e por peligro encendam as luzes. Mas o pecado fez separação entre Deus e homem, o separou totalmente. E agora Deus encontrou-se em um dilema muito grande. Como Deus pode transcrever o fundamento de seu governo, amor, que é perfeito e é eterno, em um idioma imperfeito e finito. Irmã White explica Mensagens Selectos, volume 1, página 20 para frente. Não é possível. Mas Deus precisou, como o pecado fez separação entre Deus e homem, Deus precisou escrever agora, precisou escrever os princípios de sua pessoa, perfeitos e eternos, em um idioma imperfeito e infinito. Escreveu os 10 mandamentos. Pero o que passa? Existem muitas pessoas que guardam os 10 mandamentos literalmente, mas eles não têm amor e vão a perder-se. Por exemplo, São Paulo. Lembram São Paulo? Os fariseus conheciam a lei, mas eles estavam, como diz, patinar. Estavam patinando no monte Sinaí com os 10 mandamentos e não puderam subir o monte Calvário, o monte de transfiguração. O que ocorre é que os 10 mandamentos, o decálogo, é uma gota de água em o oceano de amor. A pessoa que tem amor vai ter os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos. Pero as pessoas como os fariseus, como Paulo, prévio ao caminho de Damasco, que tinha os 10 mandamentos, não precisamente tem amor. E isso é o que eu vou aclarar agora. E vou usar a história da Bíblia. Primeiro texto, Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Vamos a ler versículos 34 para frente. 22, 34 diz: Mateus 22, 34. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deseitado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram e um deles, perito da lei era um especialista, um teólogo da lei. Outras versões usam a palavra doutor, um doutor da lei. Um doutor da lei. Sabem vocês que lei estava referindo-se? Não era o decálogo. Estava referindo-se aos primeiros 5 livros da Bíblia.
¿Por qué razón? A Torah. ¿Por qué razón? Porque Jesús respondió a la pregunta con dos textos diferentes de dos libros diferentes da Torah do Pentateuco. Deuteronômio 6:5 e Levíticos 19:18. Van a ver ahora, vamos a continuar o diálogo. Um deles, perito na lei, para após provar com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei do Pentateuco? Eu tenho estudando muito este tema, muitos anos, e tenho o princípio de um livro, Amor, o título do livro em português seria Amor, a essência de o viver cristiano. Tenho muitos anos estudando. Muitos anos atrás, antes, prévio a que eu conheciera o que estou compartilhando com vocês, uma pessoa dizia: Ei, Ricardo, você tem muitos anos de ser adventista, você é professor da igreja adventista, você tem estudantes de pastores. Em sua opinião, qual é o texto mais importante dos 5 primeiros livros da Bíblia? Uma pessoa perguntava-me isso a mim. Sabe qual era a minha resposta? Conhece? Éxodo 20. Era Éxodo 20. Essa foi a forma como eu aprendi. Mas agora, um perito da lei, um teólogo, um professor das Escrituras, nos dias de Jesus, faz essa pergunta: Maestro, mestre, dos 5 primeiros livros da Bíblia, qual é o mandamento mais grande? E ele contestou. Não contestou com Éxodo 20. Agora vão ver por que razão. Ele contestou o seguinte versículo 37. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua mente e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a ti mesmo. Compreendem? Amor. Muitas pessoas guardam o decálogo, mas eles não têm amor, porque pelas limitações do idioma é impossível reflejar o caráter de Deus, amor. Deus é amor, e quando a Bíblia diz que Deus é amor, é mais que uma característica de Deus. Ele é a essência de Deus, eterno, perfeito, inexorável, soberano. Compreendem? E os fariseus, como Paulo, guardavam a letra da lei, a letra do decálogo, mas eles não tinham amor. Porque o decálogo é somente uma gota de água em oceano de amor. E ele contestou. É mais, vocês lembrarão as palavras de Jesus no sermão do monte. Ele disse: oíste que foi dito, não matarás. Mas eu disse. As pessoas que seguem a letra da lei pensam que matar é dar com um palo a uma pessoa na cabeça até que a pessoa não respire mais. Mas para Jesus é diferente. Uma pessoa com suas palavras pode matar a outra pessoa. Compreendem? E os 10 mandamentos não reflejam isso. Mas Deus em nosso coração se lo refleja. Agora, notem o seguinte versículo. O seguinte verso, verso 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei, o Pentateuco e toda a Escritura que existia. Compreendem? Agora, estou apresentando a teologia de amor no contexto da liderança. Porque se vocês precisam ser líderes espirituais,
é preciso que vocês emulem, imitem, reproduzcam o amor de Deus. O amor de Deus. E se você tem a Deus em seu coração, você vai ter os 10 mandamentos, você vai ter muitas coisas mais não reflejadas nos 10 mandamentos. Assim que o amor, o tema mais importante, porque Deus é amor. As coisas que nós fazemos, se não são motivadas por amor, não contam. Número 3. O amor é a essência da lei, dos primeiros 5 livros da Bíblia. E amor é a essência de todas as escrituras que existiam prévio à venida de Jesus. Destes 2 mandamentos depende todo o Pentateuco e toda a Escritura. Acredito, mis amados, que o mesmo experto da lei, o intérprete da lei, de Mateus o capítulo 9, de Mateus o capítulo 22, é o mesmo de Lucas o capítulo 10. Eu vou explicar a razão. Notem o que ocorreu, um texto muito conhecido. Lucas capítulo 10, 1:0, os primeiros versículos 25 em adelante. Diz: certa ocasião, um perito na lei levantou para por Jesus a prova e lhe perguntou: Mestre, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Tem pessoas perguntado a vocês? Eu tenho. Muitos anos atrás, prévio a que eu estou compartilhando o que estou com vocês agora, uma pessoa me aproximava e me dizia: Ricardo, você tem estudado as Escrituras como pastor, como professor. Uma coisa, que é preciso fazer para ter a vida eterna? Que é preciso fazer? Conhecem qual era a minha resposta? Éxodo 20. Mas para Jesus era outra coisa. Era outra coisa. Essa era a minha resposta. Mas como Jesus tinha enfrentado este perito da lei no passado, agora Jesus rehusou, existe em português, rehusou contestar a pergunta. E ele, em minha interpretação, em minha própria construção epistemológica, mas ele contestou: eu tenho contestado esta pergunta, eu tenho respondido esta pergunta de vocês no passado, Mateus 22 e em outras ocasiões. Porque persiste. Em aqueles tempos, vocês conhecem que os governos têm geralmente um representante nacional. A Corte Suprema de Justiça, eles têm um juiz, eles têm um juiz, que representa. E os fariseus, eles tinham que lhe representava em as coisas legais. E ele queria provar, tentar a Jesus, entrampá-lo em uma resposta. Ele disse: eu tinha contestado isso no passado, por que persiste você? E Jesus o que hizo agora foi devolver a pergunta. E note o que ele disse, o seguinte versículo: mas ele responde, versículo 26, ¿qué está escrito na lei? Respondió Jesús: como você la lê? Eu tenho ainda respondido a sua pergunta. ¿Qué está escrito na lei? E que contestou o perito na lei? Ele contestou:
Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas sus forças e todo su entendimiento. E ame a su prójimo como a si mismo. Dice Jesus: você respondeu corretamente. Faz isso e vivirás. O amor é a essência da salvação. Compreendem? É a essência do crescimento da igreja. É a essência da felicidade de nosso hogar. É a essência da felicidade e harmonia com nossos filhos, com nossa esposa, com nossos membros de igreja, com nossa comunidade. É a essência da salvação. E o tema de amor não está menoscabando, aminorando, não está menospreciando os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos vieram no contexto por um tempo hasta a venida de Jesus. E Pablo responde, Gálatas, anotem, capítulo 3, versículo 19. Gálatas 3, 19. Ele faz uma pergunta: por que foi dada a lei? Foi dada a causa de seus pecados, hasta que viniera Cristo. Agora, com o novo pacto no Espírito Santo, a lei, os 10 mandamentos estão em nosso coração, como estava originalmente, prévio ao pecado. O pecado fez separação entre Deus e homem. Prévio ao pecado, prévio à origem das tablas de pedra, os 10 mandamentos, Deus em nosso coração iluminava o peligro e nos dirigia. Agora, com o Espírito Santo, Ele nos dirige. Por essa razão, Paulo diz em Romanos 8, versículo 14: os que são guiados por Espírito Santo, os tales são filhos e filhas de Deus. Compreendem a importância? Vocês desejam, é seu desejo, que sua igreja cresça? Conhecem vocês quão difícil é que um visitante cruze a porta de nossa igreja e se senta em as, como chama? Cadeiras, em uns bancos? É muito difícil. E com muita frequência as pessoas se sentam visitantes em nossos bancos e não encontram amor. Mas que diferença é quando vê uma pessoa visitante a nossa igreja e encontra verdadeiro amor. Essa pessoa vai querer continuar assistindo a nossa igreja. Porque amor é uma comunidade muito fraca em nossa sociedade. Existe muito materialismo, muito egoísmo. As pessoas somente pensam para si. Finalmente, um texto mais. João, capítulo 13. João, capítulo 13, versículo 34 e 35. João 13, 34 e 35 diz: 13, 1, 3 diz: um novo mandamento les dou. Um novo mandamento les dou: amem-se uns a outros. Por muitos anos estive confuso. Como é possível que Jesus não conhecia Jesus? Não conhecia Jesus? Ou não lembrava Jesus? Que o amor era um mandamento na lei, no Pentateuco, em Levíticos 19, 18 e Deuteronômio 6, 5.
¿Por qué dice él un nuevo mandamiento? ¿Era nuevo mandamiento de amor? No. Eu compreendi então que o enfoque de Jesus não era o mandamento, era a forma de amar. Ele estava subrayando a qualidade de amor. Ele disse: um novo mandamento os dou, que eu os amei. Vocês devem amar-se os unos a outros. Era a qualidade, que nós amemos a mesma forma que Ele nos amou. Mas o ponto com o qual quero culminar minha apresentação, tenho a reputação, gosto a reputação de terminar sempre ao tempo. E praticamente agora de finalizar. Notem o que eles dizem, Jesus. O seguinte versículo, o versículo 35, ele diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem os unos a outros. Você busca a clave, a chave, o fundamento do cristianismo ou de liderança espiritual. Esta é a clave: amor. Quando as pessoas que nós estamos dirigindo conhecem certamente que nós os amamos a eles, eles vão a trabalhar esmeradamente. Existe isso? Eles vão a trabalhar esmeradamente para nós, como equipe. Amor é a clave. Amor no hogar. Se você encontra que sua esposa está muito tensa, como gato em canoa. Conhecem um gato? Muito tensa. É possível que você precisa amar a ela. Como está o relacionamentos tuyo, de vocês, com vossos filhos, com os irmãos da igreja? A clave da liderança espiritual é amor. E ele diz: en esto conhecerão todos que são mis discípulos. Deus nos ajude, mis queridos irmãos, a que aprendamos liderança espiritual. Eu quero felicitar-les como representante de Andrews, da Universidade de Andrews, nesta escola, por suscribir-se a este programa. Este programa tem sido produzido muitas bendições, abençoado muitos sítios no mundo, em várias partes do mundo. Estou certo que vai continuar abençoando-os em suas vidas pessoais, em suas famílias, em suas igrejas. O Senhor os abençoe. Muito bom, né, irmãos?